Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Na nossa última aula de ciências, nós começamos o capítulo 13, infecções sexualmente transmissíveis. E nós falamos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os dias ocorrem no mundo 1 milhão de novos casos de infecções transmitidas por meio do contato sexual. Ou seja, gente, são muitos novos casos por dia pela ausência de uso da proteção durante a relação sexual, ou seja, as pessoas não estão usando o preservativo. E é por conta disso que nós estamos falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, porque nós sabemos que a melhor forma de prevenir uma doença é a informação. Então, nós já conversamos na nossa última aula sobre as infecções causadas por bactérias, sobre a sífilis e a gonorreia. E hoje a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. Por isso eu peço que você pegue o seu livro 3 de Ciências do SAS e abra na página 39, para a gente começar falando sobre essa doença que chama condiloma acuminado. Por esse nome, eu creio que você nunca tenha ouvido falar sobre essa doença, mas você já deve ter ouvido falar do HPV. Já ouviu falar, né, da vacinação do HPV, que tem que tomar a vacina do HPV? Gente, o HPV é a sigla para papiloma vírus humano. E o papiloma vírus humano é o vírus que causa essa doença chamada condiloma acuminado. Então você nunca ouviu falar aí, né, provavelmente de condiloma acuminado, mas de HPV sabe, né? Tem que tomar a vacina do condiloma acuminado, do HPV. Gente, o que é esse vírus? O que esse vírus faz? Esse vírus infecta células epiteliais do nosso epitélio, causando lesões tanto na nossa pele quanto na mucosa, que é aqui que recobre, né, a região de dentro da boca e também dos nossos órgãos genitais, tá bom? E o que ele causa? Verrugas, verrugas comuns e verrugas genitais. Você fala assim, nossa, verrugas genitais? Pois é, gente, verrugas genitais, acreditem. E essa infecção sexualmente transmissível é a mais frequente na população sexualmente ativa. E o que acontece? Por que né, a gente tem até vacina agora que foi desenvolvida contra né, esse vírus? Porque, gente, casos de contaminação com esse vírus aumentam a probabilidade do caso de câncer. No caso da população masculina, a frequência de infecção com o vírus HPV é muito significativa. E além das pequenas lesões no pênis, ele tem uma menor incidência o desenvolvimento de câncer de pênis. Então, para prevenir né, o desenvolvimento do câncer de pênis e diminuir também a transmissão para as mulheres, tem a vacina, que tanto homens quanto mulheres devem tomar durante a sua vida. A gente já fala sobre as vacinas, tá bom? E no caso das mulheres, também vai causar verrugas e pequenas lesões na mucosa. Mas a contaminação com HPV aumenta muito a chance de que as mulheres desenvolvam câncer de colo uterino. A gente já viu onde fica o colo uterino, naquela região, né, onde começa a vagina, é onde fica o colo uterino. Gente, o câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer que mais tem nas mulheres. O primeiro é o câncer de mama, ou seja, nos homens, o câncer de pênis não é tão significativo, mas os homens transmitem para as mulheres. E o câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer mais frequente na população feminina, ou seja, ele é muito significativo. E no caso da HPV, não tem cura essa doença. O condiloma acuminado não tem cura. A gente trata as lesões, os sintomas, mas o vírus vai ficar para sempre dentro do corpo da pessoa. Então, a chance de que ela possa desenvolver o câncer existe para o resto da vida dela, né? Se ela tiver aí essa probabilidade. Então, a vacinação
ela foi feita, né, essa vacina foi desenvolvida como uma forma de prevenção. E como forma de prevenção, a gente sabe, então a vacina tem que ser dada para a população antes que a pessoa tenha contato com esse vírus. E é por isso que as faixas etárias de vacinação foram estabelecidas. No caso das meninas, a faixa de vacinação ideal é entre 9 e 14 anos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil se estudou, né, que nessa faixa é quando as meninas ainda não iniciaram a sua vida sexualmente ativa. E no caso dos meninos, eles devem ser vacinados entre os 11 e os 14 anos, porque daí eles não tiveram, então, contato com esse vírus. E como que é a vacinação? Em 2 doses. Toma a primeira injeção da vacina e dentro de 6 meses toma a segunda injeção da vacina. Só que tem muita a adesão a tomar essa vacina é bem baixa. Aqui no Brasil, a gente tem os dados de que as meninas que tomaram as 2 doses foram apenas 48,7% da nossa população na faixa etária recomendada. Gente, menos da metade das meninas tomaram a vacina, né? É bem pouquinho. E no caso dos meninos, os que tomaram a primeira dose só, nem viram, né, quem tomou a segunda dose, mas a primeira dose foi 43,8%. Então, para a segunda dose é menos ainda, porque tem que voltar depois de 6 meses e geralmente a população esquece de voltar. E é por isso que o governo tem feito campanhas de vacinação voltado para o público adolescente, como a gente pode ver aqui na página 39, olha só. Não perca a nova temporada de vacinação contra a meningite e o HPV, né? Então, embora você fale assim, nossa, mas eu nem tenho uma vida sexualmente ativa, eu tenho que vacinar contra o HPV? Sim, porque é prevenção. Essa vacinação tem que ser antes de começar a vida sexualmente ativa, porque depois de ser contaminado, não adianta mais. Gente, a próxima doença, né, infecção sexualmente transmissível de causa viral que a gente vai falar é a herpes, que está aqui na página 40. A herpes, a herpes genital, né, que é essa sexualmente transmissível, ela tem o vírus da herpes simples, tá bom? E vai causar lesões nos genitais. Como são essas lesões? São bolinhas com líquido dentro. E essas bolinhas estouram e quando elas estouram, elas vão contaminar a região ao redor e também o parceiro da pessoa. Quais são os sintomas? Coceira, ardência e dor. Também não vai ter cura, tá bom? A pessoa fica contaminada, ela pode ficar assintomática durante um grande período e quando baixa a imunidade, daí se manifesta essa doença. E no caso de quando ela está se manifestando com esses sintomas, com as lesões, daí entra com o tratamento, porque é uma doença bem incômoda, tá bom? Para aliviar os sintomas e diminuir a possibilidade das transmissões. E agora, para a gente fechar, né, as doenças causadas por vírus, a gente vai falar sobre a AIDS. AIDS é a sigla para síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, adquirida, a pessoa contraiu, se infectou com aquela doença em alguma fase da vida. Síndrome, porque são vários sintomas, e imunodeficiência, porque esse vírus vai atingir o sistema imune, o sistema de defesa do nosso corpo, deixando o sistema de defesa do nosso corpo deficiente. Foi por isso que essa doença ganhou esse nome. Então, síndrome da imunodeficiência adquirida. E quem é que causa essa doença? É o vírus HIV. Então, HIV significa aí vírus da imunodeficiência humana. Tanto AIDS quanto HIV é a sigla em inglês, tá? Por isso que tá aí fora de ordem, né, em português, tá bom? Gente, esse vírus foi descoberto aí em 1980, 81, tá? Tiveram aí os primeiros casos da doença em 81 lá nos Estados Unidos. E a gente vai ver um pouquinho da evolução dessa doença daqui a pouquinho, tá bom?
É lógico que nós todos sabemos, né? Sabemos bem mais sobre a AIDS do que das outras infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque ela é a doença infecto-contagiosa viral mais letal que nós temos no mundo. E ela não possui cura. Então, por isso que ela é tão falada assim. Gente, a contaminação já ocorreu em todo o planeta, então essa doença já está espalhada por todo o planeta. E a contaminação depende do comportamento humano, como que o ser humano se comporta. E daí então vai se espalhando esse vírus. O vírus pode transmitir de mãe para o feto durante a gravidez, a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Mas nós sabemos que a maior parte dos casos de pessoas contaminadas é durante as relações sexuais desprotegidas ou por contato sanguíneo, com sangue contaminado. E como que pode acontecer esse contato sanguíneo aí, gente? Esse contato sanguíneo é por conta de materiais pérfuro-cortantes contaminados, seringas compartilhadas, né? Bisturis, estiletes contaminados, geralmente de pessoas que então reutilizam esses objetos no caso de utilização de drogas injetáveis e daí compartilham esses objetos, ok? Mas então a gente tem um maior número aí de contaminação mesmo por relações sexuais desprotegidas. E hoje é comprovado que não se transmite AIDS por meio de saliva, suor, lágrimas, picadas de insetos, pelo ar, compartilhando copos, talheres, apertos de mãos, abraços, tá bom? Todas essas maneiras não tem como transmitir o vírus da AIDS, né, o HIV, de uma pessoa para a outra. E o que acontece, gente? Que após a infecção, o vírus pode ficar um longo período incubado dentro da pessoa e ela pode não manifestar muitos sintomas ou até mesmo nenhum sintoma, até cerca de 10 anos. Mas ela está transmitindo o vírus para outras pessoas. E é por isso, então, que se espalhou tanto essa doença pelo mundo, tá bom? Quando se descobriu essa doença, em 1980, eles falavam de grupo de risco. Por quê? Porque eles achavam que pessoas que eram homossexuais, que utilizavam drogas injetáveis, os hemofílicos que tinham que fazer transfusão de sangue nos hospitais, né? Então, por causa, né, de fazer a transfusão de sangue, eles achavam que essas pessoas elas tinham mais risco de se contaminarem com a AIDS. Hoje a gente sabe que não existe grupo de risco. O que acontece é o comportamento da pessoa, como a pessoa se comporta. Se ela se protege, ela tem menos risco de ser contaminada. E se a pessoa não se protege, ela tem muito mais risco de ser contaminada, tá bom? Então, hoje não existe mais esse preconceito que existia antes. Não é mais para existir esse preconceito, tá bom? Como que o vírus da AIDS atua dentro do nosso corpo? A gente pode ver aqui uma imagem do vírus da AIDS na página 41. Olha só, esse é o vírus da AIDS, né? Tem outros aqui. E essa é uma célula de defesa do nosso corpo. Ele liga aqui na célula de defesa do nosso corpo e engana a nossa célula de defesa. Ele entra dentro da célula de defesa, nossa célula de defesa acha que é uma coisa boa, deixa ele entrar, só que daí ele se multiplica dentro da célula de defesa, se reproduz lá dentro da célula de defesa e acaba matando a nossa célula de defesa. Então nós vamos ficar com poucas células de defesa e muitos vírus estão livres para contaminar outras células de defesa. No começo da infecção, logo que você foi infectado, de 3 a 6 semanas, geralmente os sintomas, se eles aparecerem, vai ser uma leve gripe, dor de cabeça, febre, coisa pouca, um mal-estar. Mas daí depois, com o passar dos anos, né, quando a sua imunidade fica muito baixa, por quê? Porque o vírus se multiplicou tanto dentro do seu corpo que foi destruindo, né, os seus glóbulos brancos, as suas células de defesa do corpo, você começa a ter o que a gente chama de infecções oportunistas.
Então, as bactérias, os vírus, os fungos começam a conseguir atingir o seu corpo. Por quê? Porque você não tem muitas células de defesa dentro do seu corpo. Então, você fica vulnerável a essas infecções, como, por exemplo, tuberculose, malária, herpes comum, pneumonia, lesões tumorais, encefalites. E são essas as doenças que acabam levando à morte, não a AIDS em si. E hoje nós temos uma série de medicamentos que auxiliam as pessoas que são HIV positivo, né? A gente chama de HIV positivo aquelas que têm o vírus dentro de si. E para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Porque a gente sabe que a AIDS não tem cura. O que essas medicações fazem? Elas visam diminuir a quantidade de vírus que tem dentro da pessoa. E se tiver menos vírus dentro da pessoa, menos vírus para destruir as células de defesa do corpo dela. Então ela vai ficar bem e saudável por mais tempo. Como que esses medicamentos podem atuar? Eles podem ou impedir que o vírus se multiplique, ou eles podem reduzir, às vezes não conseguem impedir que os vírus se multipliquem, mas reduz a quantidade, né? Já ajuda um pouco. Ou pode fazer com que o vírus não consiga entrar dentro da célula. Só que, gente, não tem um medicamento que consiga ser 100%. Então, o que acontece? A pessoa acaba tomando uma combinação de remédios. E é por isso que a gente chama essa combinação de remédios de coquetel, né? É um coquetel, uma mistura de remédios, para que a gente tente de todas as maneiras tentar impedir que esse vírus se multiplique dentro da pessoa e conseguir prolongar a vida desse paciente e dar para ele a melhor qualidade de vida possível. Aqui na página 42, a gente pode ver a evolução do combate da AIDS. Como eu disse para vocês, em 1981 foi diagnosticado os primeiros casos de uma doença desconhecida lá nos Estados Unidos. Foi só em 84 que os cientistas conseguiram descobrir qual que era o vírus que estava causando essa doença. Falaram, não, é um vírus, é esse aqui, e vai chamar HIV, vírus da imunodeficiência humana. E daí, então, foi só em 87 que os pacientes começaram a testar um medicamento chamado AZT. Na verdade, era um medicamento para câncer e foi testado e começou a dar certo. Esse medicamento AZT, ele pode ser usado no coquetel até hoje. Em 96 foi que aqui no Brasil, por lei, os pacientes têm direito a receber essa medicação gratuita, os coquetéis todos que eles precisam. Foi em 99 que conseguiram diminuir a mortalidade em 50% das pessoas contaminadas. Gente, isso aqui foi um grande sucesso. Metade das pessoas, né, diminuiu a mortalidade por causa da medicação que elas estavam tomando. E foi em 2006 que o Brasil reduziu mais da metade do número de transmissão de mãe para filho. Então, a mãe que é HIV positiva, ela faz um tratamento durante toda a gravidez e conseguiu diminuir em metade as crianças, então, que nascem contaminadas. Isso é muito bom. E aqui, ó, em 2015, começou a fazer um teste rápido, um teste oral, né? Raspa aqui a mucosa da boca e já consegue fazer o teste para ver se a pessoa é HIV positivo ou não. E agora, mais recentemente, em 2018, os pesquisadores estão tentando desenvolver uma vacina contra o HIV. Já que a gente não tem cura, quem sabe um dia a gente consegue ter uma vacina. No mundo todo, a organização, né, o Programa das Nações Unidas sobre a AIDS, a UNAIDS, diz que a gente está tendo uma queda de contaminações, de novos contaminados, cerca de 40% tem caído nos novos contaminados ao redor do mundo. Mas quando a gente vai avaliar os casos de AIDS nos jovens, tem crescido, gente. Cresceu cerca de 53% entre os jovens, aquela faixa entre 20 e 30 anos. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque os jovens estão acreditando que a AIDS não existe mais, uma vez que os remédios ajudam as pessoas a lidar com a doença. Mas a AIDS é muito grave e nós precisamos preveni-la, ok? Gente, para finalizar a aula de hoje, eu peço que vocês façam o Agora é com você aqui da página 43. Até mais. Tchau, tchau.